Boa noite, irmãos, irmãs, né? É um privilégio nós podermos mais uma vez, né, estarmos reunidos aqui na casa do Senhor. Ainda não é um templo, né? Claro, né? Mas é um lugar improvisado, mas a igreja escolheu, né, este local para estarmos adorando o Senhor na beleza da sua santidade, bem como anunciando o Evangelho, como também aprendendo, né, da palavra de Deus. Portanto, é um privilégio para nós podermos estar aqui esta noite, né? Quantos já partiram para a eternidade, né? E nós aqui estamos. E graças a Deus por isso. Por isso que Paulo diz, né, em tudo dai graças, né? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Certamente, se Ele não precisasse de nós, nós estaríamos aqui, né? Já teríamos recolhido. Nós estamos aqui porque o Senhor precisa de nós. A própria palavra do Senhor diz isso, né? Não que Ele não possa fazer as coisas por Ele só. Se Ele quiser, né? Quando Ele criou os céus e a terra, não precisou de ajuda de ninguém, né? Só estava lá 3 pessoas, né? Dele mesmo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Trindade. E Ele precisa de nós para executarmos a sua obra aqui na terra, pregar o Evangelho. Por isso Ele disse, ide, né? Por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é dever de cada cristão. E nós estamos num grupo de irmãos, né? E irmãs, pessoas já convertidas, quero crer, né? Isso. Pessoas salvas. E que o nosso endereço é os céus. E, portanto, nós não vamos tratar aqui de evangelismo, né? Vamos aprender alguma coisa da palavra de Deus. Também não quero cansar os irmãos. Eu sempre costumo no meu ministério ser bem objetivo e rápido, né? Para não cansar os irmãos, né? De repente, se fizer igual o apóstolo Paulo fez, né? Embora não tenha janela aqui, né, Valmir? Alguém possa cair da cadeira, viu, né? E o apóstolo Paulo deu um trabalho danado para ele, né? Ele deve pensar, puxa vida, por que eu fui até meia-noite pregando, né? Mas era necessário naquela época, né? E era culto de adoração, era a ceia do Senhor. Os irmãos verem lá, né? Vocês vão observarem que de madrugada ele partiu o pão. Que coisa, né? Nós aqui, a gente vem com uma pressa lá na casa do Senhor, né? Querendo ir embora rápido, a ceia do Senhor foi de madrugada. Depois que Paulo desceu e ressuscitou aquele jovem, né? Orou e Deus devolveu a vida a ele, voltaram a reunir e aí que foram partir o pão da ceia de madrugada, depois de meia-noite. Podem ver lá. Muito bem, mas o que eu queria comentar com os irmãos aqui, o irmão Valério deu um texto muito maravilhoso, né? Capítulo 53 de Isaías, próprio para evangelismo, né? Trata ali da obra redentora de Cristo, mas nós iremos ler o que vai acontecer na vinda de Cristo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. 1 Coríntios 15, 50 ao 58. Se os irmãos quiserem acompanhar na tela, eu prefiro ler aqui na minha Bíblia. Eu gosto mais dessa tradução aqui, né? Diz assim a palavra do Senhor: isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Irmãos, em que corpo ressuscitarão, né? Os salvos em Cristo, como também os ímpios. Alguém diz que ressuscitará apenas o espírito, né? Porque o corpo será destruído. A Bíblia não diz isso. Em que corpo os cristãos ressuscitarão? Ou vai só a alma para os céus, né? Porque lá em Gênesis, alguém baseia lá no texto de Gênesis capítulo 3, né? Tu és pó e ao pó voltará, né? E o espírito volta para Deus. É claro, nós sabemos que naturalmente essas coisas acontecem quando alguém morre, né? O corpo, ele é separado da alma e do espírito. Paulo, escrevendo isso aos Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 5, verso 23, ele diz, fala ali a respeito do corpo, alma e espírito, né? Para que o vosso corpo, alma e espírito sejam achados íntegros da vinda de nosso Senhor. Então, nós somos tríunos, assim como Deus é. Tanto é que Deus, quando foi fazer o homem, ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele está afirmando para nós aqui, que esse corpo nosso, corruptível, não herdará a vida eterna, mas o corpo incorruptível sim. Que corpo incorruptível é esse? Nós sabemos que o Senhor Jesus, embora não tendo nascido em pecado, não teve um corpo corruptível, mas por ter ele levado sobre si os nossos pecados, como o irmão leu aí no capítulo 53 de Isaías, né? Descreve toda a trajetória do Senhor Jesus muito antes dele nascer, o que aconteceria com ele. Ele levou sobre si os nossos pecados, foi por isso que ele morreu, passou pela morte física, e foi sepultado como qualquer outro, tá? Apenas não foi jogado terra, né? Como nós fazemos hoje, né? Levamos alguém que faleceu para o cemitério, colocado o caixão lá no fundo da cova e joga terra em cima. No túmulo dos judeus não usava isso, né? Então era colocado lá no fundo de uma gruta, era rolado uma pedra, né? Como, servindo como porta do túmulo. Mas o Senhor Jesus foi sepultado, como qualquer ser humano, né? Como era o costume dos judeus na época. Então era assim. Raramente era alguém enterrado, né? E nós vemos isso aconteceu com o rei Davi. Tanto é que no túmulo de Davi, o Atos dos Apóstolos escreve isso, né? Na defesa de Estevão, ele pregando ali, disse: olha, o túmulo de Davi está entre nós até hoje. E estava mesmo, né? Então, foi feito exatamente parecido com o túmulo de Jesus. Era colocado o defunto lá no fundo e era colado uma pedra. Outros, depois de um certo tempo para cá, é que usaram então sepultar com terra, né? Mas a maioria dos judeus era desse modo. Os reis, né? Os monarcas, era dessa maneira que eram sepultados. Era feito um túmulo e não jogava terra, né? Como alguns ricos ainda usam hoje, né? O cemitério fazer um jazigo, né? Fala, né? E coloca o caixão lá dentro lá e sela, né? Com cimento e não joga terra. Então nós vemos que o Senhor Jesus passou pela morte física, né? Como qualquer um de nós estamos sujeitos a passar, como muitos já passaram. E ele ressuscitou, né? Um corpo incorruptível, como Paulo escreve aqui. Um corpo incorruptível. Tanto é que quando ele aparece lá no capítulo 24 de Lucas, do verso 34 até o 43, está descrito ali a ressurreição de Jesus, e ele aparece primeiro a Maria Madalena, depois aos discípulos, e eles ficaram assustados com aquilo, né? E dizendo, é um espírito. Então Jesus chama ele, olha, vem cá, põe a mão, né? Do meu lado
Veja bem os meus cravos, porque um espírito não tem carne e nem osso como vês que eu tenho. Então, nós iremos para os céus em corpo, alma e espírito. Apenas uma diferença de corpo incorruptível. Incorruptível, mas corpo, alma e espírito estaremos lá no céu. Lá não vai ter um monte de alma, né? Alguém pensa nisso, né? Poxa, lá vai ter um monte de alma. Tanto é que tem irmãos que creem que não haverá reconhecimento. Eu creio que haverá. Se os irmãos observarem aí o que Paulo descreve em 1 Coríntios 13, verso 11, ele diz assim, que lá eu serei conhecido como também sou conhecido. Se os irmãos quiserem observar aí 1 Coríntios 13, estamos até com a Bíblia aberta aqui, né? Verso 12. Porque agora vemos como em espelho. O que é um espelho? Você olha para o espelho, né? Não sei se está igual a minha Bíblia aqui, né? Vemos por espelho, né? Enigma, né? O que acontece você olhando para o espelho? Você vai lá, né? Meter o seu cabelo, né? Quem tem barba, dá uma ajeitada na barba, né? Mas quando você sai dali, você esquece. Já observou que as mulheres voltam 10 vezes no espelho? Né? Lá em casa não funciona assim. Estou achando até ainda. Ela fala assim, tira o carro da garagem e manda na rua. Eu fico lá meia hora esperando. Já estou pronto, já estou indo, nunca vem. Volta no espelho às vezes. É assim, por que Paulo está dizendo isso? A gente contempla no espelho, né? É dessa forma. Você olha lá no espelho, de repente você já esqueceu de maneira que você estava. Aí você volta lá de novo, quem tem gravata, né? Vai dar uma ajeitada na gravata, né? Aí ele sai, puxa, sempre esse nó da gravata tá legal, ele volta de novo no espelho. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Verso 12. Porque agora vemos como em espelho. O que é espelho? Você volta várias vezes e nunca sabe como funciona, né? Você esquece daquele momento que você viu. Vemos obscuramente. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, não é uma coisa transparente, né? Então veremos face a face. O que ele está dizendo aqui? Então veremos face a face. Está falando da glória, né? Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Aonde que ele vai ser conhecido? Ele era conhecido demais. O apóstolo Paulo era conhecido igual prato de 10 centavos, né? Quem não conhece uma prata, uma moeda de 10 centavos? Eu lembro um professor na escola do carro, ele gostava de falar assim. Eles são conhecidos igual prato de 10 centavos. Mas o valor é o mesmo. 10 centavos vale nada, né? Mas é interessante, né? Então Paulo está dizendo aqui, agora conheço em parte. O que Paulo está dizendo aqui que agora conheço em parte? Eu conheço, né? Por experiência cristã. Né? Nós conhecemos o Senhor Jesus, né? Sabemos o que ele fez porque a Bíblia descreve o que ele fez e como ele é, né? Mas o apóstolo São João diz que, em João capítulo 3, 1 João 3, verso 2, o que João diz lá, né? Havemos de vê-lo como ele é e seremos semelhantes a ele, né? O que é ser semelhante? É ser igual. Ser semelhante é ser igual, né? Não é essa semelhança nossa aqui, né? Eu sou semelhante ao Valmir, os irmãos aí, né? Talvez a gente fale assim que é, né? Mas não passa muito longe, né? Mas essa semelhança que João diz é sermos iguais ao Senhor, corpo, alma e espírito, né? Nós não estaremos lá só em espírito, não um monte de alma lá no canto lá. Se for só alma, ninguém vai conhecer ninguém, né? Paulo está dizendo aqui que haverá reconhecimento. Tem alguns irmãos que não creem nisso e vão diretamente discutir, né? A fé de cada um. Mas é o que a Bíblia nos ensina. Então Paulo diz aqui, olha, isso afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Verso 50. O que Paulo está falando aqui? Carne e sangue, né? Está falando da nossa natureza pecaminosa. Porque quando Jesus aparece aos discípulos, vou repetir, né? Lucas capítulo 24, verso 34 até o 43, mais ou menos lá para 40, verso 40, 41, ele disse, olha, veja que eu tenho carne e osso, né? E espírito, né? Aí ele completa para os discípulos. Vocês sabem muito bem que o espírito não tem carne e nem osso, como vejo que eu tenho, né? Assim que diz o texto, se nós quiserem observar. Lucas 24. Então nós iremos para o céu, seremos arrebatados, né? Quem já morreu ressuscitará em um novo corpo, não naquele corpo que foi sepultado, aquele foi destruído, né? Observe quanto tempo o apóstolo Paulo foi sepultado, né? Nem osso mais tem, né? Diz que os nossos ossos são os que mais têm vida, né?
inclusive no hino nacional, né, brasileiro, né, diz, né, nosso bosque tem mais vida, né? Fala dos ossos, né? Então, nós vemos que o apóstolo Paulo não existe mais nem osso, né? Pedro, João, os apóstolos, Tiago, mas eles serão ressurretos e estarão lá na glória com a igreja em corpo, alma e espírito também. Só que um corpo incorruptível, incontaminável, sem mancha, sem nenhum pecado, sem nenhuma dor, né? É isso que Paulo está ensinando aqui. Nós estaremos lá em corpo, alma e espírito. Por isso que eu vou repetir lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, para que o vosso corpo, alma e espírito sejam achados íntegros no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que eu vos digo é um mistério. É um mistério? O que é mistério? Quem chuta aí? O que é um mistério? Algo desconhecido, né? Algo desconhecido. Você já viu um corpo espiritual? Quem aqui já viu, né? Corpo carnal, nós estamos vendo, né? Vocês me veem, eu vejo vocês, né? Corpo espiritual, aqui alguém já viu? Só os discípulos que viram o Senhor Jesus. Foi o único que ressuscitou. Por isso que Paulo diz que Cristo é as primícias dos que dormem. O único corpo espiritual que os discípulos tiveram a condição de ver, eles estando em corpo físico, né, pecaminoso, puderam ver um corpo espiritual, que era o Senhor Jesus, né? E diz o Evangelho de João que ele se apresentou por 3 vezes. E na terceira vez ele chama Pedro, tem aquela passagem de João capítulo 21, né? Onde ele diz, Pedro, tu ainda me amas, por 3 vezes. Depois, quando chega lá no livro de Atos, ele é assunto aos céus. E eles viram Jesus subir para os céus. E é assim que a igreja vai subir também, né? Por isso que Paulo diz que lá nós veremos uns aos outros, serão reconhecidos. Não desse corpo físico, né? Talvez com essa aparência eu não sei, a Bíblia não dá nenhuma informação. E nem os nossos nomes, né? Se serão os mesmos, se eu vou ver lá o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, Arnabé e tantos outros, então não sei. Mas João disse que teremos um novo nome. Esse novo nome não foi revelado. Está lá em Apocalipse. Então o apóstolo Paulo ele continua dizendo que eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Interessante, né? Transformação. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Digamos que se o Senhor Jesus mandar tocar a última trombeta agora, não sei quantas trombetas serão tocadas. O Apocalipse dá uma ideia de ser 7, porque nós vemos lá a 7ª trombeta sendo tocada, né? Por um anjo. Apocalipse capítulo 19 e 20 fala da 7ª trombeta. Mas o apóstolo Paulo disse que será a última, então pode ser mais, né? 7. Não cabe a mim discutir, tentar descobrir o que a Bíblia não menciona. Mas lá em Apocalipse diz da 7ª trombeta. Então o apóstolo Paulo diz que ao ressoar da última trombeta, né, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos que ficarmos, seremos transformados. Digamos que se fosse agora, nesse momento, nós estamos aqui vivos, né? Claro que estamos, né? E se fosse tocada a última trombeta, seríamos transformados imediatamente. Esse nosso corpo simplesmente ia ser transformado, desfeito, né? E o Senhor nos dará um novo corpo. E o apóstolo Paulo ele dá uma ideia antes desses versículos que nós lemos aqui, porque alguém perguntou a ele: como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? Inclusive está no verso 48, né? Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais. Não é esse versículo não. A partir do verso 35, mas alguém dirá, o verso 35, como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? Então ele começa a explicar aqui, e haverá essa mudança, né, de corpo físico para corpo espiritual. Então por isso ele diz insensato, né? Se há corpo natural, há corpo espiritual. Por isso que Jesus ressuscitou lá do túmulo em corpo espiritual. Embora e poderemos, né? E não seremos intocáveis, né? Porque o Senhor Jesus permitiu que os seus discípulos tocassem nele. Não sei se eles fizeram, mas ele permitiu, né? Se vocês observarem lá em Lucas 24, está escrito que Jesus assim: põe as mãos, né, do meu lado, né?
Toca aqui, vocês estão vendo, meus cravos? E sabe outra coisa interessante que ele fez? Né? Para mostrar que ele estava em corpo, alma e espírito, ele pergunta para eles, está no verso 42 ou 43, se não me engano, de Lucas 24. Jesus pergunta para vocês: tem alguma coisa aí para comer? Já viu o espírito comer alguma coisa, né, irmão? Jesus pergunta para eles: vocês têm alguma coisa aí para comer? Eu vou mostrar para vocês. Aí o que trouxeram para ele? Pão e peixe, porque eles eram pescadores, estavam pescando. Tá? Trouxeram para ele pão e peixe e ele comeu. E aí ele diz para ele: assim como vocês estão vendo que eu estou comendo pão e peixe, o espírito não come, né? O espírito precisa comer, mas o corpo sim. Embora que o Tiago assustou ele estava dormindo, cadê é Tiago mesmo? Eu vi que ele assustou. Embora que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 16 que lá nos céus não se come, né? No reino de Deus não é comida nem bebida, né? Talvez alguém fale: será que nós vamos comer pão e peixe lá com Jesus e os discípulos, né? Não, lá ninguém vai pescar, vai ter reis, né? E Paulo então ele afirma que no reino de Deus não há comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Porque o corpo natural pecaminoso ele necessita de sustento. Aquilo que Jesus fez ali, comeu pão e peixe, é para mostrar para os discípulos que eles estavam em corpo, alma e espírito, e não só em espírito, como eles assustaram e pensaram: é um espírito, é um fantasma, porque o fantasma é um espírito, né? E não é corpo. E Jesus faz essa apresentação para os discípulos naquela passagem ali de João capítulo 20, né? 20 e 21, quando ele ressuscita, que ele aparece aos discípulos e Tomé não estava presente, né? Depois ele faz a mesma passagem para Tomé, né? Tomé, você estava aqui, né, presente, você ficou admirado, não quis crer, toca aqui do meu lado, né? Apalpa aqui do meu lado, veja as minhas mãos, meus pés, que sou eu mesmo. E aí Tomé então creu, né? Senhor meu e Deus meu, né? Então o Senhor Jesus estava presente em corpo, alma e espírito. E por isso nós estaremos lá nos céus também, corpo, alma e espírito. Porém, transformados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse Paulo está ensinando aqui: não seremos fantasmas lá no céu. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Não haverá mais morte. Os irmãos conhecem muito bem Apocalipse capítulo 21, né? Quando João tem aquela visão ali, e ele diz então, ali verso 3 e 4, né? Apocalipse capítulo 21, o anjo, né, que era o próprio Senhor Jesus, fala para ele, né, que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. As primeiras coisas são essas, né? As enfermidades, as dificuldades, as adversidades, né? Os problemas deste mundo são passageiros, e quando nós estivermos com o Senhor, não haverá nenhum desses problemas que nós sofremos aqui neste mundo. Então é isso que Paulo está ensinando aqui para a igreja, irmãos e irmãs, e vale a pena, né, sermos crentes fiéis ao Senhor, sermos crentes verdadeiros. Por falar em crentes verdadeiros, eu fico observando, eu estava dando uma olhada na vida dos cristãos, né, do passado, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos nos fala isso, né, da perseguição que houve na igreja depois da morte de Estevão. Então Deus usou, né, tirou o seu servo, deu aquela grande perseguição, a morte de Estevão, para que a igreja se espalhasse. E interessante, eles fugindo, né, da perseguição dos judeus, que haviam matado Estevão, né, e Saulo ainda não era convertido, foi testemunha disso, né? Está lá no capítulo 8 de Atos, verso 1, e Saulo consentia na sua morte. Então os cristãos espalharam, foram fugindo da perseguição, mas pregando o evangelho. Eles não desistiram de pregar. Se fosse nós hoje, hein, ficar em casa, né? Ficar em casa, eu, a igreja perseguindo, ó, mataram lá, prenderam o Valmir, mataram o Valério, pegaram o Falquete, Vitório, eu vou lá, vou nada, vou fazer o que? Vou ser preso também, ficar em casa. Não. Os cristãos saíram pregando o evangelho. Fugindo, sim, da perseguição, mas não deixaram de pregar. E às vezes faríamos o contrário. Então, Paulo está dizendo para nós não nos preocuparmos com essas coisas. Se nós somos salvos, temos a certeza, né, da nossa salvação em Cristo Jesus. E um detalhe,
Diz o verso 26 de Atos, capítulo 11, que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Que coisa, né? Significa que antes não eram crentes dentro do templo, né? Nós vemos isso, ó. Antes eles eram cristãos dentro do templo. É quando houve aquela perseguição que saíram, é que foram reconhecidos como cristãos. Que coisa, né? Como Deus trabalha. Então Paulo está nos dizendo aqui, irmãos e irmãs, para nós não nos preocuparmos com as coisas daqui deste mundo, né? Estamos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque ele diz lá em Romanos, né? Capítulo 15: se vivemos com Cristo, vivemos. Se morremos com Cristo, morremos. Somos do Senhor. Ele diz: somos do Senhor. De uma maneira ou de outra, nós somos do Senhor. Isso é, se realmente somos cristãos verdadeiros. E ele diz que se nós estivermos vivos, seremos transformados, né? Receberemos um novo corpo, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Nós somos corruptos por natureza, né? O pecado que nos corrompeu, né? Nós somos corruptos. Qual o ser humano que diz, né? Às vezes nós aplicamos a corrupção só nos políticos, né? Fulano é corrupto, né? Aplicamos como se fosse roupa, né? Meter a mão naquilo que não é dele. É isso que nós chamamos de corrupção. Não. O pecado nos corrompeu totalmente. A nossa natureza é corrompida por causa do pecado. Aquilo que nós o apóstolo Paulo ele até falou, né, que nós deixamos de, se nós deixarmos de fazer aquilo que devemos fazer, né, somos os mais infelizes de todos os homens. Inclusive está aqui no verso 19, capítulo 15, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo for apenas nas coisas dessa vida, somos os mais infelizes, né, de todos os homens, além de sermos corruptos por natureza. O pecado nos corrompeu, nos corroeu a nossa natureza espiritual. E então ele diz que é necessário, né, que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. É o que João escreveu lá em Apocalipse 21, verso 3 e 4, né? Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Tragada foi a morte na vitória. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Por quê? Qual vitória? Vitória em Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus. Ele venceu a morte por nós. E se nós cremos nele, por isso que Paulo diz, né? Eu repito, né? Romanos capítulo 15, ele diz: se vivemos, somos do Senhor, e se morremos, somos dele também. Não importa, né? Então, se nós vivos estivermos, seremos transformados. Se mortos estivermos na vida de Cristo, ressuscitaremos para a glória e honra do nome do Senhor. De outra forma, estaremos com o Senhor. Tragada foi a morte pela vitória, vitória de Cristo, não a nossa. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte do teu aguilhão? Paulo faz duas perguntas aqui, né? Onde está a morte do teu aguilhão, né? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que nos faz perecer, né? E o que nos faz morrer fisicamente é o pecado. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 6, 23, né? O salário do pecado é a morte. Ninguém escapa disso. O salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse é o salário, é o aguilhão do pecado, né? É a morte, é o salário do pecado. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala aqui de lei, porque a lei nos conduziu a Cristo semidiário, né? Nós já estudamos isso na carta aos Gálatas, e Paulo fala a respeito disso aí. E ele, outrora, ele diz assim: se não houvesse lei, nós não conheceríamos o pecado, porque é a lei que nos mostra o pecado, né? Não faça isso, não faça aquilo, não tem lá os 10 mandamentos, né? Foi aplicado na lei de Moisés. Por isso que o apóstolo Paulo diz que os nossos pais no antepassado, eles falando de Abraão, Isaac e Jacó, viveram sem lei. E para quem vivia sem lei, não tinha conhecimento do pecado. Interessante, né? Observarmos isso, né? Mas eles viveram pela fé. Não tinha nada que dissesse para Abraão: você é um pecador, você precisa aceitar Jesus, até porque Jesus ainda não tinha, né, sido anunciado.
Foi anunciado depois pelos profetas. Jacó, né? Isaac, você é pecador. Quem disse para ele? Não está escrito na Bíblia isso. Porque não tinha lei. Depois que veio a lei, para nos mostrar o pecado. Por isso que Paulo aplica a carta aos Gálatas dizendo que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, apontando que nós somos pecadores e precisamos de Jesus. É por isso que Paulo agora está falando aqui que o aguilhão do pecado é a morte e a força, né, do pecado é a lei. Onde está a morte do teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos vitoriosos em Cristo, só por Ele. Não tem ninguém aqui mais ou menos forte, né, a ponto de dizer: eu, né, sou salvo, eu sou fiel ao Senhor, independentemente de Cristo. Não, somente por Jesus Cristo. Por isso que ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos vitoriosos em Cristo e não em nós mesmos. Não temos força para vencer o pecado. Nós não temos força, não somos capazes de vencer a nossa natureza, os nossos desejos carnais. Ao contrário, né? Às vezes somos vencidos, né? E Paulo, no estudo que nós vimos na parte da manhã, capítulo 6 de Gálatas, fechando ali a carta aos Gálatas, ele, no primeiro versículo diz: se por acaso, né, alguém cair em pecado, vós que sois espirituais, né, ajudai a voltar, consolar, levar a carga uns dos outros. Nós somos aqui para isso, para ajudar uns aos outros. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor nosso Deus em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz aqui: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos vitoriosos, né? Por isso que ele escreveu lá aos Filipenses, né, capítulo 3, verso 8, né, salvo engano, 13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. E encerrando aqui, Paulo diz aqui: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede firmes e inabaláveis. Se o nosso fundamento é Cristo, somos firmes, porque nós estamos em Cristo. Agora, como diz o apóstolo Paulo, né? Se nós tivermos lançado o nosso fundamento, a nossa base, se não for em Cristo, como ele descreve lá, como um prudente construtor, né? O que o construtor prudente faz? Você vai procurar uma terra firme, né? Quando os irmãos forem construir aqui, claro que o pedreiro for fazer, ele vai ter que encontrar, vai furar o terreno aí até encontrar uma terra firme para começar, né, a base do terreno. Senão, se começar superficialmente aí, vem a primeira chuva, vai cair tudo, né? E vai cair, pode ser que em cima da igreja estiver reunida, né? Se não tiver uma base que sustenta o peso da casa. Então é isso que nós aprendemos aqui, né? Paulo está dizendo: sede firmes e constantes. Graças a Deus que a nossa fundação, né, espiritual é o Senhor Jesus Cristo. Pedro chama de pedra angular, pedra de esquina, né? E a nossa fé estando firmada nele, nada pode nos abalar. Sede firmes, constantes. O que é ser constante? Não desanimar em ocasião alguma. Aquele exemplo que eu dei de Atos capítulo 11, né? Quando os discípulos foram espalhados através da perseguição da morte de Estevão, mas não desistir de pregar o Evangelho. E o que acontecia? A igreja crescia esplendidamente, né? E eles foram reconhecidos em Antioquia, parte da Síria, né? Antioquia ficava ao sul da Síria. Foram conhecidos pela primeira vez como cristãos. Coisa, né? Então eles foram firmes e constantes, e diz o apóstolo Paulo: sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Eu fico lembrando lá de Eclesiastes capítulo 9, verso 10, né? Quando Salomão escreve lá: tudo que vier às vossas mãos para fazer, faze conforme as vossas forças, né? Por quê? Porque no além para onde vocês vão, né? Para onde ele foi também, já está lá, né? E a sepultura, não há obra, não há ciência, nada deste mundo, né? Morreu,
acabou. Quando nós partirmos para a eternidade e o Senhor não voltar ainda para nos ressuscitar, para transformar nosso corpo para estar com Ele, o mundo deixa de existir para nós, não? A família deixa de existir, fica aí, é separado, não? O corpo vai lá para o cemitério, a alma e o espírito voltam para Deus. Fisicamente nós somos separados da família, da igreja, de todas as coisas que existe no mundo. O mundo em si deixa de existir para aquele que morreu. Acabou. É isso que Salomão está dizendo. Para onde você vai? Ele está falando de sepultura. Não há obra, não há ciência, nem coisa alguma. Então, enquanto nós tivermos tempo, por isso que Paulo diz, né? Enquanto tiver tempo, faça o bem a todos, né? Está lá em Gálatas, né? Capítulo 6, mas principalmente os domésticos da fé, falando da igreja. Mas em se falando de obra do Senhor, que Paulo está dizendo aqui, né? Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor o vosso trabalho não é bom. Nós seremos recompensados pelo que nós fizemos aqui em prol da obra do Senhor. Além de sermos salvos, eu fico pensando que não precisaríamos de mais nada. Só de sermos livres da condenação do inferno já bastaria, né? O que mais gostaríamos de ter ainda? Mas mesmo assim, através do nosso trabalho, dos irmãos que ensaiam aqui nos louvores, de quem ensina, quem prega, quem evangeliza, quem visita, quem ora, né? Enfim, cada um tem o seu trabalho, tem o seu dom, e Deus vai recompensar além de sermos salvos. Eu fico pensando que não precisaríamos de mais nada, né? Mas o apóstolo Paulo disse que nós seremos galardoados, né? Pelo bem que nós fizemos aqui em prol da obra do Senhor. Então é por isso que ele disse: sede firmes e constantes, ser constante, não desanimar, não olhar para trás. Como disse Jesus numa certa ocasião, né? Aquele que pega no arado, pode olhar para trás. Quem é da roça sabe o que é um arado, né? Está junto de boi puxando o arado, né? Não sei se o Robinho conhece essa área aí, né? Eu conheço, fui criado na roça, todos os irmãos ali. Você pegar o boi e vai guiando, se você olhar para trás, o arado, mesmo que o boi não saia da língua, o arado sai. Você olhou para trás. E um outro exemplo que ele dá é da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, né? O que aconteceu com a mulher de Ló? Também olhou para trás, não era para olhar, virou estado de salvo. Então, que nós possamos estar sempre olhando para Jesus, o autor, consumador da nossa fé, tá? E não desanimar, sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor o nosso trabalho, Paulo estava falando para a igreja e falou o vosso, né? Trabalho. Mas como eu estou incluído aqui, vou dizer o nosso, né? Para que o nosso trabalho não seja vão do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e possa abençoar os irmãos, as irmãs que se esforçaram por aqui estar. Isso faz parte também da recompensa, né? Só o esforço que vocês fizeram para estar aqui já faz parte da recompensa que o Senhor tem para cada um. Não sabemos, né? Mas Ele vai distribuir os galardões, né? É chamado pela Bíblia de galardões de coroas, né? Para cada um, segundo o bem, né? Paulo até acrescenta, né? Segundo o bem, o nome que é feito por meio do corpo, né? Cada um vai receber de Deus o louvor, a honra, né? E a glória, porque nós seremos glorificados com o Senhor. Ele já está na glória glorificado, e nós seremos glorificados por Ele. Porque lá em Hebreus capítulo 2, ele vai dizer assim: Pai, aqui estou eu e os filhos que o Senhor me deu. Que maravilha, né? Os filhos que o Senhor me deu. Aqui estou eu e os filhos que o Senhor me deu. Isso depois do arrebatamento da igreja, da transformação daqueles que morreram em Cristo, bem como daqueles vivos que estiverem, como diz o apóstolo Paulo aqui. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude, irmãos e irmãs, e que cada um possa pensar a sério, né? Na responsabilidade que tem como cristão, e que nós possamos, como diz o apóstolo Pedro, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém?